Boa noite, gente, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui, num lugar onde servem amigos, um lugar onde nós somos sempre bem recebidos, um lugar onde existem pessoas que amam ao Senhor, mas o mais importante para mim é estar num lugar onde o Senhor manifesta a sua presença. E não sei, vocês já me conhecem, né? Eu sou um pouco místico. Um pouquinho. E o que acontece é que as Escrituras, elas dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E por muito tempo, as pessoas começaram a usar esse texto para dizer que lugares não eram importantes. Dizendo, não importa o lugar. Não importa se a igreja está reunida. Isso é verdade. Mas tem um outro texto que diz que Deus escolhia lugares para colocar o seu nome. Você pode dizer isso? Deus escolhe lugares para colocar o seu nome. Ele faz isso. Ele colocava o nome dele em lugares. Tem instruções na Torá que ensinam que se tivesse alguém que morasse muito longe do lugar onde Deus tinha colocado o seu nome e não pudesse levar o dízimo, ele pegaria esse dízimo, juntaria com quem estava ali, faria uma festa e por aí vai. Então tem instruções sobre um lugar. Deus usa lugares. E quando Deus coloca o seu nome num lugar, é o que a gente chama de avivamento. É quando Ele coloca o nome dEle, a presença dEle cai num lugar. E eu sinto que cada vez que eu venho aqui nesse lugar, eu sinto que a presença dEle está crescendo nesse lugar. E aí sabe o que começa a acontecer? É que já não mais importa quem está ministrando música. Já não mais importa quem está pregando. Porque Deus já não está se movendo em pessoas. Ele está se movendo num lugar. Por causa das pessoas. Quem acredita nisso? Eu creio que tem muitas coisas sobre oração que a gente precisa rever hoje. E uma delas é sobre lugar. Porque o texto mais usado na batalha espiritual, na intercessão, é 2 Crônicas 7,14. Sim ou não? Que eu não sei de cabeça, mas os intercessores aqui sabem. Que se o povo que se chama pelo meu nome, eu nunca sei a ordem, mas se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Qual que é o final? Qual que é o final da parada? O final da parada é o pastor? É o ministro? É um grupo de pessoas? Não. O final é a terra. É um lugar. É um serviço sacerdotal que serve um lugar. E eu quero começar trazendo uma instrução em Salmos 34, 7. Porque muito foi orado aqui sobre amar a presença, celebrar a presença, ter paixão pela presença. Então eu quero ensinar que a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero te ensinar a ter presença. Quem quer experimentar a presença de Cristo aqui? Então eu vou ensinar aqui. Olha aí, ó. Ousado, né, bicho? O cara vai ensinar como ter presença. Salmos 34, 7. Achou aí? Ok. Diz assim, clássico, um texto clássico. O anjo, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Repare que o texto não está dizendo que os anjos acampam. Não está no plural. Está no singular. Está dizendo que o anjo
do Senhor, com A maiúsculo. O anjo do Senhor. Quem tem na sua Bíblia o A maiúsculo aqui? Hã? Mas quem tem anjo com A maiúsculo? O anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Jesus. Quem é aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente? Jesus. Ele era o anjo do Senhor. Quem foi o anjo do Senhor que foi até Abraão e falou para ele, não, para não matar Isaac? Jesus. Quem foi o anjo do Senhor que foi e almoçou com Abraão? Né? Jesus. Até porque tem um livro, você pode ler, do Asher, que é Quem almoçou com Abraão, e eu já respondi no final do livro. E abrindo a caixa, vamos abrir a caixa. Você precisa entender que a Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Nunca. Nunca ninguém viu o Pai. Nunca ninguém viu o Pai, nem Adão. Nunca. Todas as vezes que Deus se manifestou ao homem, ele se manifestou através do Filho, Jesus, Yeshua, Yahweh. E ele era o anjo do Senhor que ia diante do povo. E aí o anjo ia andando, de dia era uma coluna de nuvens, de noite uma coluna de fogo, e quando o anjo parava, o povo parava. Quando o anjo andava, o povo andava. Quando a presença se movia, o povo se movia por quê? Porque o lugar onde a presença estava mudou. Então o povo mudava de lugar. Aí o salmista vai dizer, vai ensinar, ele dá uma chave. Como é que faz para ter presença? Aí ele diz que o anjo do Senhor, aquele que se movia e o povo seguia, aquele que apareceu para Moisés, aquele que apareceu para Josué, que disse que era o príncipe dos exércitos do Senhor e por aí vai. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem. Ou seja, onde há temor, ele estende o seu acampamento. Ele não visita, Dani. Ele mora. Ele acampa. A palavra acampar aqui vem de tenda, vem de sucote, vem de tabernáculo. Ele estende a sua casa e mora naquele lugar. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar aqui é que vocês precisam crescer em temor, porque a presença está crescendo aqui nesse lugar. Mas vocês precisam crescer em temor. Não pode ter alvoroço. Sabe o que é alvoroço? É alguém que acha que já chegou, sabe qual é? Não, já temos tudo. Não, a gente não tem nada. Nós já sabemos tudo. Não, a gente não sabe nada. Sabe alvoroço? Acho que, não sei se foi o Mike Bickle ou o Bill Johnson, num livro, ele fala sobre falsas linhas de chegada, né? São pessoas que acham que conquistaram alguma coisa e já ficam todas alvoroçadas, porque se encontram falsas linhas de chegada. Porque nós estamos atrás da presença. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Ah, não, porque o avivamento já chegou, a presença já chegou. A glória está aqui. Querido, deixa eu explicar um negócio. Se a glória de Cristo estivesse aqui nesse lugar, agora, manifestada aqui, não tinha ninguém sentado aqui. Ninguém estava dessa forma. Eu estou falando de glória. Eu estou falando de presença. Eu estou falando que quando ele vem e acampa, o homem não pode fazer mais nada. Então, parte da nossa função sacerdotal mais essencial é temer a Deus. Então, toda postura eufórica tem que acabar. Toda postura informal do nosso meio tem que ser removida. Sabe o que é informal? Vamos adorar.
Não, eu adoro o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu adoro se eu quiser. Eu canto se eu quiser. Não, porque eu sou livre. Escuta. Você não é livre para fazer o que você quiser. Se você quer fazer o que você quiser, vai para a tua casa. Porque esse aqui é um lugar de sacerdotes. E sacerdotes são regidos por leis. Sacerdotes são escravos da obediência de Cristo. Paulo falou isso em 2 Coríntios capítulo 10. Então, a informalidade tem que ser removida. A euforia. A imoralidade tem que acabar no nosso meio. Toda conduta imoral tem que ser removida. Porque quando a glória dele chegar, toda a imoralidade vai ser abatida. Eu creio que nós precisamos zelar por temor. Quando nós nos juntarmos para estarmos diante dele, nós precisamos estar diante dele para temê-lo. Não é ter medo, é temer. Temer a sua santidade. Temer a sua grandeza. Temer a sua lei. Toda irreverência tem que ser removida do nosso meio. Estamos juntos, gente? Sim. Você está comigo? Porque o serviço sacerdotal, ele era litúrgico. Ele tinha leis. O sacerdote podia fazer o que ele queria, sim ou não? Não, ele tinha uma ordem. E se ele entrasse no lugar santo de qualquer forma, o que acontecia com ele? O que acontecia com ele, gente? Ele morria. Você sabe que na roupa do sacerdote tinha uns sinos, né? E o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, entrava com a corda amarrada no pé. Quem sabia disso? E o cara ia balançando, ia fazendo barulho. Aí o pessoal ouvindo de fora, tá vivo. E alguém ficava com a corda, né? Se o cara parasse de fazer barulho, alguém gritava, morreu, puxa. Temor. Às vezes eu penso que o Senhor, ele se retira a sua presença de lugares, por misericórdia. Mas eu quero a presença dele. Eu quero a presença dele. Tem uma música que a Dana canta que foi muito bom, aquelas perguntas lá, alguém perguntou, né? Como é que é quando a sua glória vier? Não me ofenderei. Aí alguém perguntou, tá, mas porque quando a glória dele vier, ele vai mudar tudo. Tudo que for nosso vai cair. Ele vai colocar tudo do jeito dele. E muita gente vai se ofender. Mas nós não vamos, mas aqueles que o temem, não se ofendem. Então a minha oração é que cresça temor em nosso meio. Temor da pessoa de Cristo. Aquele que tem os seus olhos queimando. Senhor, nessa noite nós dizemos para esse lugar que cresça o temor. Pai, nós continuamos invocando o Pai dos Espíritos aqui nesse lugar. Porque um dos aspectos do Espírito do Senhor é o Espírito de temor. Espírito de temor. Batiza essa cidade com temor, Senhor. Batiza a sua igreja com temor. Que haja um batismo de temor no nosso meio. Que haja temor, Senhor. Yeshua, aumenta a tua presença em nosso meio. Aumenta a percepção da sua luz em nosso meio. Ilumina os nossos espaços, Senhor. Nós invocamos o teu nome, Yahweh. Yahweh. Sara essa terra, Senhor. Sara essa terra, Senhor. Sara essa terra, que haja temor. Que haja temor dos pais de família. Para que cada um cuide da sua família em temor. Para que cada um cuide dos seus filhos em temor. Para que cada um cuide das suas esposas em temor. Para que cresça o temor nas mulheres. Mulheres sábias, que se levantem mulheres sábias. Mulheres sábias, um batismo de sabedoria.
Que haja temor no meio dos jovens, que toda imoralidade sexual seja extirpada dessa geração, Senhor. Pai, vem com temor, vem com teu espírito de temor. Nós não sabemos como fazer isso, mas o teu espírito nos ensina todas as coisas. Nós queremos que você acampe nessa cidade. Estende o seu acampamento nessa cidade, Senhor. Que haja temor. 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 E um ambiente que tem temor não quer dizer que é triste. Nós podemos nos alegrar na presença dEle. Nós podemos nos alegrar nele, mas em temor. Porque temor não tem a ver com tristeza. Temor tem a ver com submissão extrema. Então, o Senhor está filmando, né? Então nós precisamos nos voltar à ordem sacerdotal. E para mim essa é a base. Temor. Porque temor não vai nos levar à obediência. Temor vai nos levar à fidelidade. Temor vai nos levar à fome e sede por Ele. Temor. Temor, temer a Ele. Colocar Ele em primeiro lugar acima de tudo. Eu quero a presença dEle. Eu estou cansado de culto evangélico. Eu quero a presença dEle. Mais do que teologia. Mais do que música. Mais do que reunião de oração. Mais do que culto. Mais do que seminário, ou que conferência, mais do que viagem missionária. Eu quero a presença dEle. Eu quero temê-lo com todas as minhas forças. Porque o anjo do Senhor estende a sua tenda no lugar onde Ele é temido. E Ele coloca o seu nome em lugares. A sua casa pode ser um lugar da presença de Jesus. Eu estou falando fisicamente. Pessoas vão entrar na sua casa e vão sentir uma parada diferente. Pessoas deprimidas vão ser livres. Pessoas endemoniadas vão ser... Sabe por quê? Porque a tua casa é um lugar onde Ele é temido. O seu nome é invocado. Onde a sua lei é ensinada. Eu não aguento mais o meu telefone tocar com problema de pastor em adultério. Eu já estou de saco cheio. Toda semana o meu telefone e o WhatsApp toca com essa praga. Pastores se divorciando, traindo suas esposas, uma moralidade sexual na igreja, uma confusão. Ministros se adulterando, prostituição, homossexualismo, mentira. Amor ao dinheiro, ganância, maledicência. Nós precisamos começar a temer a Ele, cara. Temer a Ele. Temer a Ele, amar a Ele mais do que amar a mim mesmo. Porque é uma luta por o que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar com isso? Eu congrego nesse lugar. O que esse lugar tem para me oferecer? Será que eu me sinto bem aqui? Se eu me sinto bem aqui, então eu congrego aqui. Se eu não me sinto bem, eu procuro um lugar onde eu me sinta bem. Logo, o que te motiva a congregar no lugar não é se o lugar é um lugar onde existe a presença, mas é um lugar onde te dá o que você quer, porque você é um idólatra. Então, mais do que a gente pensar sobre o que um sacerdote faz, a gente precisa entender a essência de um sacerdote. A essência máxima para mim é o temor. Porque um sacerdote nunca entrava na presença de Deus, de Jesus, no antigo pacto, de qualquer forma. Porque ele sabia que alguma coisa ruim podia acontecer com ele. Aí você vai falar assim, não, mas isso aí é a antiga aliança. O cara entrou lá e morreu. Mas na nova aliança o cara mentiu no valor da oferta e morreu. Tem gente que nem quer dar o dízimo. O cara só mentiu no valor.
Ele deu o dinheiro, ele só mentiu no valor. Tem noção? Sabe por quê? Porque 120 homens e mulheres e crianças um dia ergueram suas mãos em Jerusalém, invocaram a Ele, e chamaram por Ele, e temeram a Ele. Sabe o que Ele fez? Ele veio. E a presença dele veio sobre uma cidade inteira, e Jerusalém foi batizada com o Espírito. Sabe o que começou a acontecer? A cidade era um lugar onde a presença de Deus estava. Aí, de uma hora para outra, Pedro, que só falava besteira, prega um negócio e 3.000 pessoas se convertem. Pedro era o cara que tinha pequena fé, porque afundou. Chegou lá e mandou o cara levantar, o cara levantou. Daqui a pouco, sombra estava curando. O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A coisa perdeu o controle, eles não sabiam mais o que fazer. Tiveram que inventar os diáconos. Daqui a pouco todo mundo começou a dar tudo que tinha. Sabe por quê? Porque a presença dele estava no lugar. Porque havia um grupo de pessoas que temeram ele. Eu tenho uma teoria que é polêmica. A primeira da noite. Que Deus, na verdade, Ele não quer uma casa de oração. Ele quer uma casa de sacerdotes que oram. Porque você pode ter uma casa de vãs repetições. Isso não ser oração. Só existe oração no lugar onde há sacerdócio. Você pode ter música, gritaria e vãs repetições. O Espírito está soprando para um lado e o pessoal está orando outra coisa. Porque as pessoas não oram aquilo que o Espírito está soprando, elas oram aquilo que elas querem que Deus faça. Isso não é oração. Isso é qualquer coisa. Só vai existir casa de oração quando existir a casa de sacerdócio. E só vai haver sacerdócio quando se levantar homens e mulheres, crianças que temem o seu nome. Que amam a sua presença. Mais do que a si mesmo. Mais do que a si mesmo. Mais do que os seus sonhos. Eu quero a presença dele. E nós estamos orando sobre sacerdócio. Sacerdotes são pessoas que não têm herança. Sabia disso? Que da tribo sacerdotal, a única tribo que não tinha herança, qual era a única tribo que não tinha herança? Levi. Por quê? Porque o Senhor disse o quê? Eu serei a sua herança. Sacerdotes não trabalham por herança. Sacerdotes trabalham pela presença. Porque eles não têm nada mesmo. Levítico 9, vamos ler do 22. Está falando sobre o serviço sacerdotal, sobre o sacrifício. Vamos ver algumas coisas aqui. Todo mundo achou? Sim? Beleza? Então vamos lá. Levítico 9, 22 diz assim: depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo e abençoou. Então vamos aqui por partes. Primeira coisa que Arão fez, o que ele fez? Ofereceu o quê? Sacrifício. Aí depois que ele ofereceu o sacrifício, o que ele fez? Fala, gente. Ele ergueu as mãos para quê? Abençoar o povo. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui. Dentro da nossa geração, se enfatiza muito a questão sacerdotal no que se refere ao lugar secreto. E eu vou revelar os segredos do lugar secreto agora. Só 3 pessoas entenderam a piada. O que é um lugar secreto? Entra no seu quarto, fecha a porta,
se encontra com teu pai, e no lugar secreto o teu pai vai te recompensar. Você pode dizer isso? Recompensar. Estamos juntos? Beleza. Então, o que é o lugar secreto? Jesus está ensinando sobre oração, e ele está fazendo uma alusão a quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o lugar secreto, onde só podia entrar quem era autorizado, e ele entrava apresentando sangue. Estamos juntos? Até aqui tudo bem? Então ele entrava, apresentava o sangue no lugar secreto, que era o Santo dos Santos, altar, o trono de Deus, a arca, e aí ele recebia a recompensa. Qual que era a recompensa que ele recebia? Perdão. Estamos juntos? Tudo bem? Então ele entrava no lugar do Santo dos Santos, apresentava o sangue, estava diante do trono, a arca, e eles recebiam perdão. Quando o sacerdote saía, o que ele fazia? O que ele saía do lugar secreto, ou do Santo dos Santos? Ele subia no altar, no altar de holocausto, e aí não sei se você já teve alguma aula disso, mas no tabernáculo de Moisés, então tinha 3 partes, né? O átrio, que era o lado exterior, onde tinha uma bacia de água, e o altar. E o altar tinha uma rampa, onde ele subia, uma rampa era um lugar alto, por isso que o nome altar, né? Fica aí a dica. Por isso que tinha uma lei que o sacerdote não podia subir no altar, né, sem as roupas de baixo. Então tem a lei da Torá está aí para abençoar. O sacerdote tinha que vestir de forma correta. Fica a dica aí para os amados. Senão ele morria. Aí ele entrava no lugar secreto, que era o Santo dos Santos. Então voltando, tinham 3 lugares. Vou ser didático, vou tentar. Então tinha o átrio exterior, onde tinha uma bacia de água onde eles se lavavam, representa a palavra, Efésios 5, a palavra que nos lava. Tinha o altar de sacrifício, onde o cordeiro era morto, que era um lugar onde tinha uma escadinha, um lugar alto, e botava fogo lá e matava o cordeiro. Tinha o santo lugar, onde tinha uma mesa, os pães da presença, tinha o altar de incenso e a menorá. Tudo isso representa a igreja. E no Santo dos Santos, que era o terceiro lugar, né, que era o chamado lugar secreto, tinha a arca, que representa o trono. Fui didático, tentei. Então, quando o sacerdote entrava e apresentava o sangue diante da arca, ele saía, o que ele fazia? Ele estendia as mãos e ele abençoava o povo. Então, tem uma coisa que a gente precisa se focar agora. Existe o sacerdócio, ele tem 2 aspectos. Ele tem um aspecto pessoal, mas ele tem um aspecto de serviço também. Se você entra num lugar secreto, só para buscar coisas para você, então você não é um sacerdote, você é um idólatra. Aleluia. Porque o sacerdote, ele oferecia o sacrifício por ele e pelo povo. Estamos juntos? Ele orava por ele e pelo... E tem uma parada que é interessante. Vem aqui comigo. Vamos imaginar uma cena. Imaginação do coelho, imaginação profética. O cara matou um animal. Você tem noção do que é um cordeiro? O cara tascou-lhe o cutelo, lá não sei como é que é o nome dos negócios que ele matava lá, mas ele matou. Voou sangue para todo lado. Guarda o sangue, tira, tem todo aquele negócio, oferece o animal. Ele chega diante da arca, oferece o sangue, ele volta. Quando ele sobe no altar, lembra que é um lugar alto, tem uma escada, o povo está aqui, ó, do lado de fora, ele ergue as mãos. Ele ergue as mãos sujas de sangue, para abençoar o povo. O sangue que foi derramado para remir o povo. Estamos juntos? Aí vamos seguir. Agora fui imaginativo agora. 22, vamos olhar de novo. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, está cheio de sangue.
abençoou e desceu. Desceu da onde? Do altar. Estamos juntos? 23. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo. E o que aconteceu? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Só uma pausa. É a glória de quem que apareceu aqui? Hã? Mas que Senhor é esse aqui? A glória de Jesus. O brilho da face de Jesus inundou aquele lugar. Por quê? Porque aqueles homens estavam oferecendo sacrifícios e serviços espirituais a Deus para abençoar o povo e uma terra. Vamos seguir. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Quanto do povo que apareceu? Para todo. Mas quem que ofereceu o sacrifício? Sacerdote. O povo estava lá? O povo participava de tudo? Todo mundo aqui era santo no povo? Sim ou não? Tinha 7-1 aqui? Tinha homicida? Tinha ou não? Tinha gente em pecado aqui? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Mas por causa de um serviço sacerdotal, existia uma equipe sacerdotal. Por causa do serviço daqueles poucos homens, a glória de Jesus apareceu para todo o povo. Nós não precisamos de muitos. Nós só precisamos dos sacerdotes. Ah não, se tivesse 2.000 pessoas aqui, a glória ia vir. Não, a gente não precisa de 2.000 pessoas. A gente só precisa de alguns que temam a Ele. Tipo, ninguém mais respira, né? Vamos seguir. 24. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24. Pois saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto. O fogo dos olhos de Jesus foi lá e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Todo mundo aqui comigo. Por que o povo se humilhou diante de Jesus, diante da glória de Cristo aqui? Você repara como tem um processo? Sim ou não? Está comigo? Alguém teve que ir lá e sujar as mãos. Alguém teve que oferecer uma oferta, porque aquele animal lá era de alguém. Aqueles animais que estavam sendo sacrificados eram de alguém. Alguém teve que coçar o bolso, para começar. Alguém investiu nisso, alguém botou dinheiro nisso. Aí vem a oferta e os sacerdotes oferecem essa oferta, ministram essa oferta, sacrificam essa oferta, oferecem ela diante do Senhor. E depois disso tudo, o cara sobe e abençoa o povo. Ele abençoa o povo, a glória do Senhor aparece, vem fogo, consome o sacrifício. O povo todo olha aquela cena e o povo se prostra. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria. Você sabe o que precisa para a cidade de São Gonçalo se prostrar diante do Senhor? Só precisa de um grupo de pessoas. Invoque até que Ele venha. Você não está entendendo. Nós só precisamos de um grupo de pessoas que invocam até que Ele venha. E quando Ele vier, a presença dEle cair, quando o Espírito dEle cair, a Bíblia diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão se dobrar diante dEle. Está comigo? Nós precisamos ter um foco sacerdotal. Nós temos que ter foco. Tipo assim, para que a gente está aqui? Tem que ter um foco. Não, a gente está aqui para estar aqui. Não, a gente tem que ter um foco. Qual que é o foco? A cura da terra. Não é isso? Não é isso que a gente falou no início? Qual é o nosso foco?
É uma mobilização por um lugar. Tem um foco. Por São Gonçalo. O que a gente quer? Cura da terra. Como é que a gente faz isso? Invocando a Ele. Até que Ele derrame a sua presença. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão ser atraídas. E aí o que vai acontecer? Os pastores vão se ferrar quando tem que pastorear esse monte de gente. Vai ser uma confusão. Vai ter que ungir diácono, pastor, vai ser uma loucura, que vai ter um monte de gente que não vai saber o que fazer. Mas aí não é problema meu, porque eu não sou pastor. Só no nome. Nós precisamos ter foco. E para isso nós precisamos temê-lo. Então para que a gente está fazendo tanta mobilização de oração? Porque a gente quer que a terra seja curada. Porque a gente quer que a presença dele caia. Porque a gente quer abençoar as pessoas. Mas alguém vai ter que levantar a mão, querido. Alguém vai ter que levantar a mão. Você está comigo? Vamos abrir lá em 2 Timóteo. Paulo vai citar esse momento. Paulo cita esse serviço sacerdotal aqui. Segunda não é 2 Timóteo. Eu errei. É 1 Timóteo 2. É que eu estou emocionado. Você achou aí? Sim ou não? É que o pessoal não está falando mais nada. Eu tô... Então, 1 Timóteo 2, todo mundo conhece, é claro, é um clássico da nossa geração. Começa assim: antes de tudo, exorto que façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por quem? É por si mesmo? Está vendo como é um serviço para o próximo? Sim ou não? Aí no versículo 8, ele vai citar o versículo-chave. Olha o que ele diz: quero que os homens orem por todas as pessoas. É isso? Orem aonde? Em todo lugar. Ele está falando de pessoas que ocupam lugares. Está entendendo? Pessoas que vão ocupar espaços. Em todos os espaços. Eu quero que pessoas orem nesses espaços. Como? Levantando o quê? Mãos santas. Sem ira e nem discórdia. Para que a gente vai levantar a mão? Para ficar assim? O que Paulo está falando? Paulo está falando de quê? Paulo está falando de serviço sacerdotal. Daqueles que ofereciam sacrifícios. E depois, quando ofereciam sacrifício, eles subiam nos lugares altos, erguiam suas mãos sujas de sangue e abençoavam lugares, famílias, pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você ergue as suas mãos em lugares, a obra do sangue de Cristo, ela é liberada, cura é liberada, bênção é liberada, paz é liberada, porque as nossas mãos foram santificadas pelo sangue de Jesus. Nós temos mãos santas. Você sabe por que aqueles homens podiam erguer mãos? Porque eles estavam com as mãos sujas de sangue. Nós fomos santificados por Jesus. Para quê? Não apenas para você ser santo, mas para você santificasse lugares. Lembra da oração? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aonde? Em todo lugar. Mas continuou, né? Quantos foram santificados pelo sangue? Quantos foram purificados pela palavra? A pergunta é: o que você está fazendo com isso? Olha o que Paulo vai falar em Efésios 3, 10. Quem achou, diga eu achei. Então vamos lá. Paulo diz
Para que agora, repita comigo, agora. De novo, agora. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja a quem? Aos principados e potestades aonde? Nas regiões? Vou ler de novo. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Estamos juntos? Então o que acontece quando a gente começa a interceder? Vou explicar. Os principados e potestades de São Gonçalo desce aqui nesse lugar aqui, ó. Foi até atacado, sofri até uma guerra espiritual aqui, do mosquito. Falar de principado, né? Ver que o mosquito me atacou. E aqui vamos abrir um pouco a teologia de criaturas celestes. Só um pouquinho. Você sabe que Satanás, quando cai, ele cai com um terço das criaturas do céu. Estamos juntos aqui? Beleza. Então, príncipes e poderes, ou principados e potestades, são posições nos céus. Então tem príncipes e poderes caído, inimigo, e tem príncipes e poderes aliado. Estamos juntos? Tudo bem? Agora a pergunta aqui é interessante. Quem está mais perto do trono? A igreja ou os seres celestiais? Quem está mais perto do trono? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos ou a igreja? Tempo! Então quem está mais perto do trono? A igreja ou os 4 seres viventes? A igreja! Porque os 4 seres viventes estão diante do trono. A igreja está sentada com Cristo. Que acertei, né? Graças a Deus. Por causa das cães, também tem cães aí. O pessoal das cães está arrebentando, né? Aleluia. Então vamos pensar, gente. Na nova aliança, todo mundo aqui comigo. Na nova aliança, é o anjo que vem falar a sabedoria de Deus para você? Ou você que fala a sabedoria de Deus para o anjo? Silêncio é muito bom, né? Tempo. Quem está mais perto do trono? A igreja. Então quem é que é os príncipes e poderes que vêm comunicar a sabedoria de Deus para a igreja no culto? Não. Quando nós nos reunimos, eles vêm para ouvir aquilo que a gente tem para falar para eles. Aí vem aquela pergunta, mas qual que vem? Os principados? Vem os caídos ou os aliados? Então, vem todo mundo, querido. Quando nós... Olha só, tu bota um banner. Mobilização de oração para o São Gonçalo. O principado está no Instagram. Aí ele falou, mas falando bem sério, isso é sério que eu estou falando. Quando nós nos reunimos, os príncipes e poderes das regiões vêm até nós para ouvir o que a gente tem para falar. Você já reparou que a maioria das visões que as pessoas têm de anjos ou de criaturas celestes são de anjos parados? Eu vi um anjo parado ali, eu vi um anjo ali, eu vi um anjo ali. O que estava fazendo o anjo? Estava parado. Por que a maioria dos ventos e das labaredas de fogo das cidades estão paradas? Porque a igreja não está falando nada para esses lugares. Paulo disse que agora, os príncipes e os poderes, que são os espíritos que exercem autoridade sobre regiões, eles conhecem a sabedoria de Deus por meio da igreja. Então quem é que vai falar aquilo que precisa acontecer no lugar? Toma comigo? Sim ou não? Sim. Sacerdotes são homens e mulheres cheios do Espírito de Deus.
Homens e mulheres que acessam o lugar secreto, que são recompensados pelo Pai no lugar secreto. E qual é a recompensa? Sabedoria, revelação de quem Deus é, daquilo que Ele está fazendo, dos seus planos, da sua mente, do seu coração. Estamos juntos? Nós temos que ter o que falar para a cidade. O que nós temos para falar para essa cidade? Vou te dizer o que não é profético. A tua oração preferida não é profética. Vou repetir. A tua oração preferida não é profética. Pode ver, tem gente que ora a mesma coisa sempre. Quem ora a mesma coisa sempre é um sinal que não está vendo nada. Porque só ora aquilo que quer orar. Nós não oramos. Intercessão não é orar o que você quer. Interceder é orar aquilo que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer nessa cidade? Isso é intercessão. Estamos juntos? Quando Deus falou para Elias que ia chover, o que Elias fez, gente? Subiu num lugar alto e começou a fazer o quê? Orar, interceder para que houvesse chuva. Mas quem falou que ia chover? Foi Deus, sim ou não? Sim. Foi Elias que falou que queria que Deus mandasse a chuva? Não, foi Deus que falou que ia chover. Se fosse você e eu, Deus fala assim, vai chover, o que eu e você faríamos no caso de Elias? Tinha que correr para casa e esperar a chuva cair. Mas Elias não era bobo, Elias era um intercessor. A nossa função aqui não é pedir aquilo que nós queremos que Deus faça. A nossa função sacerdotal é dizer aos céus e à terra aquilo que Deus está fazendo. É falar aos príncipes e poderes, aos inimigos de Deus nesse lugar, que eles não têm oposição para aquilo que Deus está fazendo. Porque é pela igreja. É pela igreja. E a igreja é formada de sacerdotes. E os príncipes e poderes alinhados, eles estão aqui esperando você falar o que tem que acontecer. Só que aí, vem comigo, o Senhor falou por meio de Jeremias que o povo ia ficar no cativeiro na Babilônia por quantos anos? 70, estamos juntos? Quantos anos o povo ficou preso no cativeiro, na Babilônia? 70, por quê? Porque quando estava perto de completar os 70 anos, Daniel leu, e ele começou a interceder aquilo que o Senhor já tinha dito que ia fazer. Daniel não inventou uma intercessão, ele começou a interceder. Chegou o tempo da libertação, chegou o tempo da libertação, chegou o tempo da libertação, porque ele já disse que vai liberar o povo. Aí o que começa a acontecer? Vem principado da Pérsia, vem principado de tudo quanto é lugar, aí vem o príncipe de Israel, e os anjos começam a brigar. Por quê? Porque um cara começou a interceder, um cara! Ele moveu os céus de um lugar inteiro. Os príncipes e os poderes vinham até ele para ouvir aquilo que ele estava falando. E os céus estavam brigando por causa da intercessão de um homem. Mas agora, Paulo disse, agora, repita comigo, agora. É pela igreja. A multiforme sabedoria é revelada aos príncipes e poderes nas regiões celestiais pela igreja. Então alguém vai ter que levantar a bunda da cadeira. Alguém vai ter que sair da zona de conforto. Alguém vai ter que sair da sua vidinha medíocre. E vai ter que se levantar para estar diante dele, para saber aquilo que ele quer fazer em lugares. Para que nós possamos nos levantar e começarmos a falar como um só homem. Ele está derramando vida sobre São Gonçalo. Ele está derramando vida sobre São Gonçalo. Ele está derramando vida sobre São Gonçalo. Ele está derramando vida. Espírito de vida, espírito de vida, espírito de vida. Ele está derramando espírito de vida. Ele está vindo como chuva. Ele quer trazer beleza para esse lugar. Ele quer quebrar o poder da imoralidade sexual, da divisão. Existe um espírito de divisão poderoso nesse lugar. Nós precisamos falar esse lugar.
Entenda, ninguém vai ficar aqui brigando contra principados e potestades. Eu te amarro, eu te expulso. Não, nós não vamos falar contra. Nós vamos falar a sabedoria de Deus. Nós vamos falar aquilo que Ele está fazendo. Aquilo que Ele é, quem Ele é, quem nós somos nele. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo purificou as nossas mãos. Nós podemos erguer lugares altos e abençoarmos lugares. E a luz de Cristo, a glória de Cristo vai encher espaços. E o fogo dele vai cair. E as pessoas vão se dobrar diante da presença. Porque alguns temeram o seu nome. Amém? Estamos juntos? Eu quero propor, fazemos algo. Juntos. Vamos abrir todo mundo comigo. Em número 6. Vamos nos utilizar dessa instrução sacerdotal. Número 6. Número 6, 22. Você pode riscar isso na tua Bíblia, eu creio que isso é um parâmetro para nós. Eu quero deixar isso como lição de casa. Se estamos estudando sobre sacerdócio, essa é a instrução do Senhor para como os sacerdotes abençoariam lugares. Estamos juntos, gente? Estamos juntos, sim ou não? Isso aqui não é uma reza, isso aqui é uma instrução do Senhor. Como que os sacerdotes abençoariam lugares? Então diz assim: e o Senhor disse ainda a Moisés: falarão e aos seus filhos, ou seja, fala a toda a família sacerdotal, assim abençoarão os israelitas, ou assim abençoarão o povo. Estamos juntos? Então diz assim, ele diz: e o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a shalom. Assim invocarão o meu nome. Repita comigo. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas. E o que Deus fala? E eu os abençoarei.